Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas 46 minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta segunda-feira? 4 vezes governador. Amazonino ganha eleição contra Eduardo Braga, vencendo em 41 municípios. Em discurso de pacificação, após o resultado, dedicou a vitória ao ex-governador e seu mentor político Gilberto Mestrinho. Comandada pelo médico Francisco Deodato, a equipe de transição já começa a trabalhar nesta segunda-feira. Amazonino terá encontro hoje com o presidente Michel Temer. O Ricardo das urnas. Números de abstenções, brancos e nulos, são maiores que a votação de Eduardo Braga. Naufrágio em Roraima deixa 4 mortos e é o terceiro no país em 4 dias. A taxa de feminicídios no Brasil é a 5ª maior do mundo. Antes da viagem à China, Temer se une com Maia e Meirelles para discutir a agenda de votações no Congresso. Luiz Fux acusa o Congresso de tentar enfraquecer o judiciário em reação à Lava Jato. Tempestade tropical deixa cidades americanas na região de Houston sob toque de recolher. São Paulo leva a virada do Palmeiras e não sai da zona de rebaixamento. O Botafogo também ganhou o Bahia de virada. O Flamengo passou fácil pelo Atlético do Paraná. 2 homens são executados a tiro no São José em Nova Conquista. Bandidos em motocicleta trocam tiros com a polícia e um acaba morto no bairro José Bonifácio. Acidente de trânsito envolvendo motocicletas deixaram 2 mortos. Agora no Jornal da Manhã, 5 horas e 48 minutos. Previsão do tempo. O Climatempo previa ontem 18 milímetros de chuva e para hoje diz que a probabilidade de chover 8 milímetros é de 80%. A temperatura aqui é de 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, terá máxima de 35 graus Celsius. A umidade do ar está em 70%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Hoje é segunda-feira, 28 de agosto. Chegamos aos 240 dias do ano. Faltam 125 para acabar 2017. É dia de Santo Agostinho. Também é o dia da avicultura, o dia nacional dos bancários e o dia nacional do voluntariado. Opera sem restrições para pousos e decolagens do aeroporto internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1941 entra no ar o primeiro programa noticioso do rádio brasileiro, repórter Esso. 1963, Martin Luther King faz o discurso público que ficou conhecido como Eu Tenho um Sonho, nos degraus do Lincoln Memorial em Washington, capital dos Estados Unidos da América. 1981, o CDC norte-americano anuncia uma alta na incidência de pneumociste e do sarcoma de Kaposi em homens homossexuais. Logo, estas doenças serão reconhecidas como sintomas de uma síndrome imunológica, a AIDS. 1992, no Brasil, o processo de impeachment do presidente Fernando Collor é aprovado pela Câmara dos Deputados. 1996, o príncipe Charles e a princesa Diana formalizam o divórcio após 15 anos de casamento em um tribunal de Londres. 1997, entre 200 e 300 civis são assassinados por grupos radicais islâmicos argelinos próximos de Sidi Moussa, em uma das maiores matanças registradas nos 5 anos de guerra civil não declarada lá na Argélia. 5 horas e 49 minutos. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Vamos de imediato às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, eu me deparo aqui com uma informação: espancado até a morte em festa na Cidade Nova, o eletricista Anderson Teixeira da Silva morreu após ser espancado por pelo menos 15 pessoas durante a festa. Hoje vai dar PT, promovido por um grupo de WhatsApp, Pellegrini. Pois é, Paulo, foi na noite de sexta para sábado, esse homem foi assassinado, marcaram tudo pelo WhatsApp, ele acabou entrando na peia, né, e apanhou até morrer. Pois é, crime bárbaro, não é, Pellegrini? Bárbaro, Paulo, foi na pancada, foi na paulada. E, Pellegrini, 2 mortes no trânsito, todas envolvendo motocicletas.
Então, Paulo, a primeira delas aconteceu na Cidade Nova, na Avenida Timbiras, quando uma jovem de apenas 18 anos de idade, ali na entrada de quem vai para o Conjunto Ribeiro Júnior, para o Renato de Souza Pinto, ali por essa via, Paulo, pela Avenida Timbiras, as pessoas acabaram envolvendo-se em um acidente e acabaram morrendo ali naquela área da Cidade Nova, Paulo. A jovem tinha apenas 18 anos de idade. Na outra situação, na Torquato Tapajós, onde nós já noticiávamos ontem, Paulo, na programação especial de eleição da difusora, um ônibus do transporte rodoviário, um alternativo, aliás, aquele ônibus articulado, acabou passando por cima do motoqueiro que morreu na hora. Portanto, 2 mortes no trânsito envolvendo motocicletas. Pellegrini, e tivemos 2 bandidos em uma motocicleta. Onde é que eles estavam? No bairro José Bonifácio Pellegrini, e estavam promovendo assaltos, era isso? Pois é, Paulo, estavam promovendo assaltos. Eles já tinham vindo do Parque 10, lá no Parque 10 já tinham assaltado uma lanchonete, e a polícia fez o cerco, através de monitoramento de câmeras também os encontraram. Houve perseguição, a polícia fez sinal para que eles parassem e eles começaram a disparar tiros contra a polícia. Atiraram várias vezes contra os policiais. Os policiais, para se defender, acabaram atirando também, e um deles acabou morrendo lá no bairro José Bonifácio ontem à noite, Paulo, já por volta de 23 horas. O corpo desse marginal está no Instituto Médico Legal ainda, Pellegrini? Ainda, Paulo, está no Instituto Médico Legal, ele está na gaveta de número 9. Sem identificação. Sem identificação. Sem identificação até o momento. 2 homens foram executados a tiros nos bairros de São José e Nova Conquista. Como aconteceu isso, Alberto? Pois é, Paulo, no Nova Conquista, esse homem morreu e ainda não foi identificado. Ele aparenta ter, no máximo, entre 20 a 25 anos. Ele morreu com 2 tiros na cabeça. Já no bairro de São José, o homem também morreu na madrugada, Paulo, com 2 balaços também na cabeça, e ele está na gaveta lá no Instituto Médico Legal e ainda não foi identificado também. Alberto Pellegrini, ontem muito sol, apesar da meteorologia informar e prever de que poderia chover 18 milímetros, não aconteceu, o dia foi de muito calor e a abstenção foi muito grande, as pessoas, muita gente, eu não quero saber de eleição, eu vou pra praia e vou beber até cair. Muitos bêbados na praia ontem, Pellegrini. Pois é, Paulo, levavam as garrafas, os corotes, as bebidas, né? Leva aquelas batidas. Quem tá meio liso, Paulo, coloca aquelas batidas, faz um kisuke e coloca dentro da garrafa PET de 2 litros e esconde dentro da mochila. Dá um mergulho e um gole, dá um mergulho e um gole, aquele monte para uma garrafa. No fim, estão tomando mais baba do que cachaça, Paulo. Pois é, mas tinha muita gente também que levou cerveja, né? Escondido, mas levou, burlando a lei seca, e lá na praia também não ia ter fiscalização, né, Alberto Pellegrini? Muita gente, Paulo, né? Muita gente mesmo, né? Muita gente aproveitando o sol, as mulheres se aproveitando para pegar aquele bronzeado com aquele negócio que eles passam branco no corpo, aquela, né, água oxigenada, e depois vai tirar dentro d'água. É uma festa, Paulo. Um blondô, não é? Eles chamam de blondô, Pellegrini? Também, né, Paulo? O blondô é aquele que já vende na barraquinha do camelô, aquele frascozinho, aquele saquinho, que é 3 por R$5. Alberto Pellegrini, você ontem esteve atravessando a ponte sobre o Rio Negro, e ali naquelas mediações ali da ponte, logo após a ponte, as pessoas também costumam parar os carros ali para se banhar, não é, Pellegrini? Aproveitando que o rio está baixo e tem ali uma ponta de praia. Tanto de um lado quanto do outro. Outros também, Paulo, aproveitam para pescar, né? Dá pequenos peixes ali também. Agora é bom que você diga também, Paulo, que ali é um local proibido para parar veículo. Tem a placa lá e o pessoal para debaixo da placa. Se o Batran fizer uma fiscalização e quiser multar o pessoal, ali tem 10, 12, 15 carros parados diariamente, não só nos finais de semana. Claro que no domingo aumenta ainda mais esse número de veículos. As pessoas que usam ali o embaixo da ponte já estão fazendo um verdadeiro balneário na área. Todos os dias, portanto, é verdade, Pellegrini, que você está falando. Muitos carros ali estacionados, tanto de um lado como de outro, e é proibido. Mas tem gente também que vai fazer outro tipo de pescaria, não é, Alberto Pellegrini? Cada um com seu caniço, fica lá 2, 3 horas para pegar um piauzinho, pegar um pirau, como é que é? Aquele aracuzinho desse tamanho, é só o prazer de pescar. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu no final de semana. Bom trabalho para ti nessa semana que começa, Pellegrini, para nós. A semana começou ontem com muito trabalho e prossegue hoje, já no seu 2º dia.
É isso aí, Paulo, né? Nós conversando aí com muita alegria, com muita satisfação e disposição também, e pedindo a Deus que nós tenhamos aí uma boa semana, Paulo. E é bom que se diga também que no sábado à tarde, Paulo, houve, né, uma mulher deu entrada no pronto-socorro, vítima de agressão física. O marido dela, torcedor do Fluminense, né? Ela foi pedir dinheiro para dar uma volta, para ir pro shopping. Como o Fluminense havia perdido, ele estava chateado e acabou tentando agredi-la. O caso foi parar na polícia. Ele deu entrada na polícia com uma camisa tricolor depois de mais uma peia por baixo. Paulo Guerra. Pois é. E lamentável esse tipo de coisa, né, Peregrini? O marido espancar a mulher por causa do Fluminense. E isso já é costumeiro, o Fluminense perder para o Vasco da Gama. Mas tudo bem, Peregrini, até daqui a pouco. Muito bem, até daqui a pouco, quando voltaremos com mais informações. Pelo menos 16 órgãos abrem inscrições nesta segunda-feira para 1.212 vagas de formação de cadastro de reserva em cargos de níveis fundamental, médio e superior. O salário chegou a R$27.500 mais 17 centavos no Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Somente na Prefeitura de Presidente Figueiredo, aqui no Amazonas, são 333 vagas. As remunerações vão de R$937 a R$3.772,40. As inscrições podem ser feitas hoje e amanhã no Centro de Inclusão Digital, lá na sede do município. A seleção será feita por meio de análise de currículo e entrevista. As inscrições para o terceiro encontro amazonense dos estudantes de enfermagem terminam nesta segunda-feira. Com o tema do ensino de qualidade e a formação de enfermeiros empoderados profissionalmente, o evento será realizado nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, no auditório da Escola Superior de Ciências da Saúde, no bairro de Cachoeirinha. Compartilhar os recentes avanços da área de nutrição, com destaque para o processo de vigilância alimentar e nutricional das populações vulneráveis, como os beneficiários dos programas Bolsa Família e Leite do Meu Filho, são os objetivos do encontro de nutrição da Secretaria Municipal de Saúde. O evento será realizado no próximo dia 31 no auditório Dr. Deodato de Miranda Leão, na sede da Secretaria, a partir das 14 horas, e faz parte da programação do Dia do Nutricionista, comemorado na mesma data. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarangues. Olhuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM em Manacapuru. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Nova Luz FM em Canutama. Anamã FM de Anamã. Marã FM de Marã. Rádio Caboclo FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Rádio Urucurituba FM. Independência de Maués. Tupanha, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Rádio Iranduba.net. Rádio Gospel 7 de Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Reconquista, Bairro Novo Manacá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. O tempo é bom em Manaus, a temperatura é de 25 graus agora e mais 5 décimos. Com o objetivo de oferecer um ambiente propício para o acompanhamento de crianças e adolescentes vítimas de violência, o SEIBIN, por meio de um investimento social do Instituto SEIBIN, inaugura nesta terça-feira uma ludoteca no Centro de Referência Especializado de Assistência Social ProUrbis. O projeto acontece em parceria com a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos. O local vai trazer espaços equipados com jogos, brinquedos, livros e material pedagógico para auxiliar o trabalho de aproximação e interação de psicólogos e assistentes sociais. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, TRT11, está com inscrições abertas para o recebimento de processos para a 7ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que será realizada de 18 a 22 de setembro de 2017. As inscrições estão sendo recebidas via formulário eletrônico disponível nesse site: www.trt11.jus.br. A Semana Nacional da Execução Trabalhista, que acontece uma vez por ano em toda a Justiça do Trabalho, tem como objetivo promover conciliações na chamada fase de execução trabalhista, além da priorização e centralização nos atos de execução de sentença, visando proporcionar um desfecho mais rápido para os processos.
6h04 em Manaus. A Ponta Negra foi cenário para uma manifestação de cerca de 50 voluntários do Greenpeace Manaus, alertando a sociedade para a proteção da Amazônia contra o decreto 9.142 de 22 de agosto deste ano, que em seu artigo 1º extingue a Reserva Nacional de Cobre Arrenca e seus associados, constituída pelo decreto número 89.404 de 24 de fevereiro de 1984, localizada nos estados do Pará e do Amapá. O temor dos ambientalistas é que a nova legislação poderá atingir áreas protegidas, provocar mais desmatamento e ameaçar populações indígenas. O movimento teve como ponto alto uma passeata com gritos de ordem como "Todos pela Amazônia, fora Temer e nosso ouro é a floresta". Paralelo a isso, houve atividades como sessões de fotografia para postagens nas redes sociais, customização de camisas com dizeres alusivos à preservação ambiental e confecção de cartazes de manifesto. 6h05. Uma comitiva da Guiné-Bissau acompanhou o segundo turno das eleições suplementares para o governo do estado neste domingo. Representantes do país africano estiveram no interior do estado e em Manaus para verificar como funciona a organização e gestão do processo eleitoral brasileiro. A comitiva deixou a cidade ontem mesmo. Em 2018, Guiné-Bissau terá eleições legislativas e a Comissão Nacional pretende colocar em prática conhecimento do processo eleitoral brasileiro. Vamos saber como foi a eleição? Vamos falar agora de eleição. Como foi a eleição suplementar em Iranduba com J. Aqui em Iranduba, a eleição transcorreu dentro da mais absoluta normalidade, tal como foi no primeiro turno. Apenas 3 urnas apresentaram problemas e tiveram que ser substituídas. Policiais militares, civis e federais trabalharam na segurança do pleito e apenas uma ocorrência foi registrada, segundo informou o delegado da 31ª DIP, Antônio Chicre Neto. Consumo de bebida alcoólica. Uma pessoa que foi presa em flagrante foi encaminhada para a Polícia Federal. Dos 28.201 eleitores do município, somente 22.089 compareceram para votar, 78,30%. 3.179 eleitores, ou 14,39%, anularam o voto e 631, ou seja, 3,8%, votaram em branco. Os votos válidos somaram 18.229, 82,53%. O governador eleito Amazonino Mendes, do PDT, obteve em Iranduba 11.084 votos, 60,84%. Eduardo Braga, do PMDB, 7.145 votos, 39,20%. O juiz da 56ª Zona Eleitoral, Jorcenildo Dourado do Nascimento, e a promotora eleitoral Carla Guedes falaram com a nossa reportagem sobre o pleito. Eleição muito tranquila, até pela pouca quantidade de candidatos, como a gente esperava e havia planejado. Desde o começo o Ministério Público está atento, para a ocorrência de qualquer ilícito eleitoral, e aqui em Iranduba não foi verificado nenhum ilícito eleitoral. Finalizando esta reportagem, eu registro de público as parabenizações do juiz Jorcenildo Dourado do Nascimento ao Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora e em especial a você, Paulo Guerra, pela brilhante retrospectiva feita ontem a respeito dos caciques políticos do Amazonas, desde os tempos de Plínio Ramos Coelho até os dias do presente. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h08 em Manaus. Tá bom, J. Rai. Havia uma recomendação ontem para que as matérias vindas do interior não fossem para o ar, mas abrimos uma exceção aqui ao J. Rai. Amazonino Mendes, do PDT, será o governador do estado do Amazonas pela 4ª vez. Amazonino Mendes, do PDT, teve mais votos no segundo turno das eleições suplementares em 6 de cada 10 municípios do estado. Os 62 municípios, Amazonino venceu em 41 contra 21 de Eduardo Braga, do PMDB,
segundo o levantamento feito após o fim da apuração às 22h40 na base de dados do Tribunal Regional Eleitoral. A última urna a ser apurada foi a de Manicoré. Dos 5 maiores colégios eleitorais, Amazonino saiu vitorioso em 4: Parintins, Manacapuru, Tefé e Coari, enquanto que Braga venceu em Itacoatiara. Outra grande diferença foi obtida pelo governador eleito em Coari com 76,52% contra 23,48% de Braga, resultado parecido em Tefé com 70,7% de Amazonino contra 29,3% de Braga. Já em Manacapuru, a diferença entre os dois foi a menor, com 18 pontos percentuais a favor de Amazonino mesmo. A maior vantagem obtida por Amazonino foi em Barcelos, com 93,14% dos votos, seguido de Juruá com 86,13% e de Guajará com 83,73%. Eduardo Braga conseguiu a maior diferença em Lábrea, com 74,73%, seguido por Tabatinga, com 60,13%. E em Itacoatiara com 60,61%. O governador eleito Amazonino Mendes agradeceu após o resultado das eleições suplementares seus apoiadores, com destaque para o senador Omar Aziz do PSD e o prefeito Arthur Neto do PSDB. Amazonino afirmou que as pessoas que anularam o voto ou votaram em branco foram de pessoas que estão desempregadas e ressaltou que entende o protesto. Eleito governador do estado pela 4ª vez, Amazonino Mendes afirmou durante seu primeiro discurso após vencer as eleições que a quantidade recorde de votos nulos e brancos deve servir de alerta. Essas pessoas que votaram nulos e brancos são o grito de alerta para um país que perdeu o rumo, afirmou Amazonino Mendes, afirmando que irá lutar dia e noite para gerar empregos no estado. A maioria dos votos nulos e brancos vieram dessas pessoas sem emprego. Nós devemos isso a elas, afirmou ele. Para o governador eleito, no entanto, este fenômeno não é exclusividade do Amazonas. Se tivesse uma eleição dessa no Pará, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, o resultado seria o mesmo. Existe um desencanto nacional com o processo político, defendeu ele, afirmando que entende aqueles que não escolheram nenhum dos candidatos. Dedicando a vitória ao ex-governador e mentor político dele, Gilberto Messinho, e a falecida esposa Tarsila Mendes, Amazonino usou o discurso pacificador. Não há inimigo, há um só povo e parte dele sofrendo, disse o governador, ressaltando que as portas estão abertas para o candidato derrotado Eduardo Braga. A gente não vai discriminar, ajuda. O que ele puder fazer pelo Amazonas será muito bem-vindo. Amazonino, que tem encontro com o presidente Michel Temer nesta segunda-feira, afirmou que a equipe de transição de seu governo será chefiada pelo médico Francisco Deodato, ex-secretário de saúde em gestões anteriores do governador eleito. Ele ressaltou ainda que os partidos que o apoiaram não fizeram em nenhum momento pressão pela escolha de secretário. O secretário será de minha inteira responsabilidade e enfatizou sem dar prazo para nomeações. Com o prazo de um pouco mais de um mês à frente do governo do Amazonas, o governador interino Davi Almeida disse que ainda tem muita coisa para ser feita durante a sua gestão e que vai fazer o que puder nos dias em que ainda estará no poder. Ele fez um alerta e disse que deixa o estado com as finanças equilibradas. Vamos aos números da eleição de ontem. 2.338.886 são os eleitores do estado e 603 mil não foram votar. 342 mil votaram nulo, o que corresponde a 14,6% do total. 70 mil votaram em branco, 3% do total. Somando brancos, nulos, abstenções, 1 milhão não votou em ninguém. Os números: Amazonino Mendes obteve 782 mil votos e Eduardo Braga 539 mil votos. A diferença a favor de Amazonino foi de 243 mil votos. Polícia. Os acontecimentos do final de semana e as mais recentes notícias da noite que passou e as primeiras de hoje, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começando falando das ocorrências do pronto-socorro 28 de agosto, que teve um plantão tranquilo durante toda a noite e madrugada. O dia de ontem, algumas pessoas vítimas de acidentes de trânsito deram entrada naquela unidade de saúde. Entretanto, ninguém deu entrada vítima de violência, tipo tiro ou facada. No pronto-socorro João Lúcio, aí, meu amigo, nem acaba nem fica pouco. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Houve um desentendimento familiar entre dois cunhados. Eles brigaram e um deles acabou dando entrada no pronto-socorro João Lúcio. Era por volta de 14 horas e 30 minutos.
Também no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto. Esse acidente aconteceu na Avenida General Rodrigo Otávio por volta de 19h38. O homem perdeu o controle de sua máquina e acabou caindo da moto. Foi necessário uma ambulância do SAMU para socorrê-lo e levá-lo ao pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem foi barbaramente agredido a pauladas. As primeiras informações dão conta de que trata-se de uma briga por causa de cachaça. 2 homens estavam bebendo, eles estavam no bar, jogando sinuca, o bar fechou, eles saíram do bar, mas levaram uma garrafa de cachaça. Lá na esquina começaram a tomar, e até que no final das contas um achou que estava bebendo mais que o outro começou a reclamar, daí começou a confusão. E um deles, um que estava mais ou menos ainda, pegou uma perna manca e sentou-lhe no pé do vidro do outro embriagado, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Era por volta de 23 horas à noite de ontem. Também no Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, levou tiro e foi atendida no pronto-socorro Platão Araújo, além de uma pessoa também que deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um carro modelo Doblô foi tomado de assalto nas proximidades do Estúdio 5. O carro, a Doblô, é de cor prata e as placas da Doblô têm a seguinte numeração: NOZ 5933. NOZ 5933. Quem souber do paradeiro dessa Doblô aí de cor prata, é só ligar no número 99206-8407. 99206-8407, que será muito bem gratificado. Trata-se de uma Doblô de cor prata. E mais de polícia, a Secretaria de Segurança agindo tanto na cidade quanto no interior. O secretário de Segurança, Sérgio Fontes, batendo recordes de apreensão de droga. E lá no município de Parintins, o Natan Picanço Batista, de 37 anos, foi preso por volta de 20 horas. Ele é suspeito de tráfico de drogas. Ele estava com 1 quilo de maconha, aquela modelo skunk que não queima o dedo do noiado, aquela que, segundo eles, é a maconha da boa. Ele estava também com um revólver calibre 38 e 3 celulares, possivelmente foram roubados de pessoas que foram assaltadas lá no município de Parintins. Aliás, a polícia trabalhando duramente lá no município de Parintins para acabar com os assaltos. As pessoas estão andando nas ruas, de repente chega o assaltante. Escuta ainda, passa já que é tudinho meu agora, passa. É assim que fala o assaltante: passa já, perdeu já, mano, passa já tudinho pra cá. Escuta ainda que eu vou te devolver. E assim os assaltos acontecem lá no município de Parintins. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar nas ruas da cidade. Policiais da 26ª SICOM continuam fazendo um bom patrulhamento na área do Conjunto Cidadão 12. Os moradores continuam reclamando da onda de assalto que vem acontecendo naquela área lá no Conjunto Cidadão 12. Acidente de trânsito, e foi agora há pouco, há aproximadamente 10 minutinhos atrás, aconteceu um grave acidente na Torquato Tapajós, no sentido de quem vai para a Barreira, logo na entrada do bairro Novo Israel. Um motoqueiro em altíssima velocidade bateu violentamente atrás do micro-ônibus do transporte especial da empresa Vical. O motoqueiro já foi levado ao pronto-socorro da cidade, ao pronto-socorro Delfim Aziz, onde está sendo muito bem atendido nesse momento. Aliás, o pronto-socorro Delfim Aziz vem se destacando pelo grande número de atendimentos, e todos que vão ao Delfina são muito bem atendidos.
E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma adolescente saiu para passear na Ponta Negra e desde então está desaparecida. Trata-se de Isabelle Vieira, de 13 anos. Está desaparecida desde a noite do último sábado, quando saiu com uma amiga para passear na Ponta Negra. De acordo com a família, a menina mora com a mãe no conjunto Viver Melhor 1, mas foi passar o final de semana com o pai no Lírio do Vale, de onde teria saído para um passeio na Ponta Negra. Quem souber do paradeiro da Isabelle Vieira, ligar no telefone 99262 1052, 99262 1052. O nome da adolescente é Isabelle Vieira e está desaparecida desde o último sábado. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, desgraça no asfalto, morte no asfalto. Motoqueiros que pilotavam seus cavalos do cão, motocicletas, acabaram conhecendo a morte em acidente de trânsito. E assim foi, um acidente lamentável que deixou muita gente que passava pelo local consternado, triste, ao ver o corpo de uma jovem de apenas 18 anos de idade que morreu no asfalto, morreu vítima de acidente de trânsito na Avenida Timbiras. Era no começo da manhã de ontem. A jovem tinha apenas 18 anos de idade. Em outro acidente, em outro gravíssimo acidente, um homem de 47 anos de idade acabou morrendo em um violento acidente de trânsito ocorrido por volta das 5h50. Era já o finalzinho da madrugada, começo da manhã de ontem. Ontem, a programação especial da Difusora já dava destaque a esse acidente que ocorrera na Torquato Tapajós, bem na faixa azul. O ônibus articulado passou por cima do motoqueiro. É bom que se diga que o motoqueiro estava na faixa azul e estava na faixa que não era destinada aos motociclistas, e o ônibus acabou passando por cima da moto e do motoqueiro, que acabou morrendo na hora. Bairro de São José, no condomínio FJ, um homem foi barbaramente assassinado com 2 tiros na cabeça. As informações ainda são desencontradas, o homem ainda não foi identificado. Sabe-se apenas que após receber os tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no bairro de São José. Morte no bairro Nova Conquista. Paulo Guerra, uma morte aconteceu no bairro Nova Conquista, área que você conhece muito bem, Paulo Guerra. Na área, um homem de aproximadamente 20 anos, até o presente momento não identificado, foi barbaramente assassinado com 4 balaços pelo corpo, e após receber os tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu com 4 balaços espalhados pelo corpo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é dia do caçador. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um acidente, aliás, um assalto acabou com a morte do assaltante, e tudo aconteceu assim. Era começo dessa madrugada, por volta de 1h30, o homem chegava no bairro do Parque 10. Eram 2 homens na realidade, um na moto, o outro na garupa.
O da garupa estava fazendo arrastão, fazendo a limpa ali na área do Parque 10. Assaltaram várias pessoas na rua e depois assaltaram uma lanchonete. Daí a polícia começou a fazer o cerco. Faz o cerco, já passa para outra SECOM, foram cercando, e quando chegou no bairro José Bonifácio, na rua Almirante Barroso, nesse bairro Paulo Guerra, os homens da polícia militar conseguiram alcançar a moto, fizeram sinal para o motoqueiro parar. Ele não parou e começou a imprimir fuga. Daí o motoqueiro, o que estava na garupa, sacou um revólver e atirou contra os policiais. Foram vários tiros contra a polícia. Os policiais, para se defender, atiraram também. E um dos tiros atingiu o bandido que estava na garupa. Ele caiu e já caiu de braços dados com a morte. E não resistiu aos ferimentos. E um bandido não resistiu aos ferimentos e morreu. Eles estavam atirando no policial para matar e acabou morrendo. Essa ocorrência deu-se por volta de 1h30 da madrugada de hoje. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito, dentre eles, Paulo Guerra, violência doméstica. Tudo aconteceu, Paulo Guerra, na Cidade Nova. Um homem descobriu que a mulher dele estava fazendo trabalho de umbanda para deixá-lo mais fraco, mais panema. As informações dão conta de que ele descobriu que a mulher estava preparando um chá da cabeça do jabuti. É assim que faz o trabalho de umbanda. Pega o jabuti, mata, corta a cabeça, coloca para secar no telhado no sol. Quando tiver seco, coloca dentro de um copo d'água e depois tira a cabeça de lá e dá água pro marido. Ele fica besta, modo, e nunca mais vai gostar de amante. O marido descobriu que ela estava fazendo esse trabalho e resolveu agredir a própria esposa. Para você que está em casa, é bom dar uma olhada no telhado se não tem nenhuma cabeça de jabuti secando. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. A seleção feminina do Brasil está nos Estados Unidos, onde realiza a preparação para a Copa dos Campeões de 5 a 10 de setembro no Japão. Ontem, a equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrentou os Estados Unidos em amistoso na Califórnia. E aproveitando bem o fator casa, as americanas venceram por 3-0, parciais de 25-21, 25-14 e 29-27 em apenas 1h17. O lado positivo foi o retorno da ponteira Gabi, que voltou a defender o Brasil depois de se recuperar de uma lesão. O Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 não teve grandes surpresas. Neste domingo, o britânico Lewis Hamilton da Mercedes largou na primeira posição em Spa-Francorchamps e manteve de ponta a ponta, garantindo a vitória. O principal rival de Hamilton na briga pelo título da categoria, Sebastian Vettel da Ferrari, ficou com a segunda colocação. Na 12ª corrida da temporada 2017, vitória do britânico, que agora soma 213 pontos e é o segundo colocado atrás do alemão, que possui 220, diminuindo de 14 para 7 pontos a vantagem de Vettel. Mesmo com a derrota de 1-0 diante do Atlético Goianiense sábado em São Paulo, o Corinthians permanece na liderança do Campeonato Brasileiro com 50 pontos. Depois veio o Grêmio, 40 pontos, Santos também com 40, Palmeiras 36, Flamengo 35 e Botafogo 31. Na zona de rebaixamento estão o Avaí com 25 pontos, São Paulo com 23, Vitória com 22 e Atlético Goianiense com 18 pontos. Os resultados do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians 0, Atlético Goianiense 1. Foi a grande zebra.
Flamengo 2, Atlético Paranaense 0. Cruzeiro 0, Santos 1. Avaí 1, Chapecoense 0. Vasco 1, Fluminense 0. Bahia 1, Botafogo 2. Palmeiras 4, São Paulo 2. Ponte Preta 1, Atlético Mineiro 2. E hoje tem mais bola rolando. Às 20 horas no Campeonato Brasileiro Série A tem o jogo Coritiba e Vitória. Às 21h15 pelo Campeonato Brasileiro Série D joga o Operário do Paraná e Atlético Acreano. 6 horas e 36 minutos em Manaus. Últimas notícias. Rodoviários paralisam as atividades desde a madrugada desta segunda-feira em todo o Distrito Federal. As garagens de todas as empresas amanheceram fechadas. Cerca de 1 milhão de passageiros usam os ônibus do Distrito Federal por dia. Morreu na noite de ontem o arcebispo emérito da Paraíba, Dom José Maria Pires, aos 98 anos. A informação foi confirmada pela Arquidiocese da Paraíba, que informou que o bispo estava internado em um hospital de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para tratar de uma pneumonia. 2 crianças e 2 adolescentes morreram após uma canoa virar em um braço do rio Água Boa, a 40 quilômetros do município de Caracaraí, no sul de Roraima. A canoa transportava 10 pessoas, 3 adultos, irmãos e 7 crianças e adolescentes entre 3 e 14 anos de idade. A família pescava no momento do acidente. Esse é o terceiro grande naufrágio no país em 4 dias. O Corpo de Bombeiros de Roraima localizou os corpos de 2 crianças de 3 e 4 anos e de uma adolescente de 14 anos. Uma menina de 12 anos foi socorrida no momento do naufrágio, mas não resistiu. Esse é o terceiro acidente grave que ocorre com embarcações no país em menos de 4 dias. 2 acidentes, um em Salvador, na Bahia, e outro em Belém, no Pará, chocaram o país na semana passada e serviram para aumentar as estatísticas e chamar a atenção para a necessidade de intensificar as medidas de segurança na proteção de quem usa este meio de transporte. Apenas na última semana foram registrados pelo menos 5 casos de mulheres assassinadas por seus companheiros ou ex-companheiros só lá em São Paulo. Dado alarmante que reflete a realidade no Brasil, o país com a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. O mapa da violência de 2015 aponta que entre 1980 e 2013, 106.093 pessoas morreram por sua condição de ser mulher. As mulheres negras são ainda mais violentadas. Destaques internacionais. Um grande número de jovens vivendo em comunidade de pequenos agricultores da América Central está sofrendo de uma doença renal considerada misteriosa. Em comunicado, a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, informou que a doença tem origem incerta e não está relacionada ao diabetes ou à hipertensão. A agência emitiu recomendações às áreas afetadas, alertando que as pessoas mais propensas a desenvolverem o mal renal são homens jovens em comunidades agrícolas de baixa renda. Para a OPAS, a doença está associada a fatores como poluentes ambientais, condições de trabalho precárias e elementos agroquímicos, assim como baixa ingestão de água. A China e a Rússia vão assinar acordo para ampliar a cooperação espacial, que incluirá a possibilidade de missões tripuladas conjuntas à Lua, informou hoje o Jornal Diário do Povo. O acordo será firmado possivelmente em outubro próximo e vai estabelecer a cooperação entre 2018 e 2022. Serão incluídas 5 áreas, entre elas o possível retorno do homem à Lua e novas missões não tripuladas ao espaço. Além disso, será incluído o desenvolvimento de materiais especiais, a cooperação em satélites, a gestão da sucata espacial e a teleobservação da Terra, acrescentou o jornal, porta-voz do Partido Comunista da China. Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas em um atentado suicida na passagem de um veículo do exército afegão na província de Helmand, no sul do Afeganistão. O atentado ocorreu no distrito de Naua, quando um terrorista suicida detonou explosivos no momento em que passava o veículo militar, informou ao canal afegão Tolo, porta-voz do governador provincial Omar Zouaki. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que o exército da Síria, com apoio de aviões russos, realizou neste domingo uma operação contra o Estado Islâmico na região de Ghanem al-Ali, onde teriam morrido mais de 800 membros do grupo. O herdeiro do grupo Samsung, Lee Jae-yong, recorreu nesta segunda-feira da sentença emitida pela Justiça sul-coreana na última sexta-feira, que o condenou a 5 anos de cadeia por corrupção. O advogado de Lee, Kim Jong-un, apresentou recurso ao Tribunal de Distrito Central de Seul, segundo a agência sul-coreana de notícias Yonhap. O Tribunal da Capital sentenciou Lee à prisão após julgá-lo culpado por subornar a ex-presidente Park Geun-hye
para obter favores do governo e se consolidar no controle do grupo Samsung. A tempestade tropical Harvey continua a produzir estragos no sudeste do Texas. Diversas cidades decretaram um toque de recolher. O preço da gasolina deve subir nos Estados Unidos porque 11% da capacidade de refino e 1/4 da produção do país no Golfo do México foram afetadas e hospitais estão transferindo pacientes devido às chuvas incessantes. Aqui no Brasil, a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann, e seu marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, prestam depoimento ao juiz Paulo Marcos, auxiliar do ministro Luiz Eduardo Fachin, relator da Lava Jato no STF. O casal será ouvido na ação penal em que são acusados de pedir e receber 1 milhão desviados da Petrobras. O presidente Michel Temer se recebeu nesse domingo no Palácio do Jaburu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o deputado Tarcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, um dos vice-líderes do governo na Câmara. No começo da noite, a assessoria do Palácio do Planalto confirmou o encontro de Temer com Maia e informou que ele serviu para discutir a agenda de votações dessa semana no Congresso. A assessoria não soube informar se Meirelles e Peronde participaram da mesma reunião. Temer tem viagem marcada para a China nesta terça-feira, onde fará uma visita de estado e participará da cúpula dos BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na ausência de Temer, Maia assume como presidente em exercício. Entre os assuntos que devem dominar a pauta do Congresso nesta semana está a reforma política. Nas últimas semanas, a Câmara tem tentado votar sem sucesso o relatório de Vicente Cândido, aprovado em uma comissão especial. Porém, admitem os líderes partidários, até o momento não há votos suficientes para aprovar as duas propostas mais polêmicas do parlamentar petista. A PEC do Distritão para as eleições de 2018 e 2020, o fundo eleitoral abastecido com dinheiro público para bancar as campanhas eleitorais. Os deputados também devem tentar concluir no plenário a votação de medida provisória que cria a nova taxa de longo prazo, a TLP, a nova taxa de juros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Com o impasse na Câmara, ganhou força no Senado um projeto do senador Ronaldo Caiado, do Democrata de Goiás, que cria um fundo para financiar campanhas com dinheiro que paga as propagandas partidárias e o horário eleitoral gratuito em rádios e TVs comerciais, cerca de R$1 bilhão. Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, e líder do PSB, se posicionaram favoravelmente à medida, que pode ser votada já nesta semana. Se for aprovada, será encaminhada para a Câmara. O ministro do STF e próximo presidente do TSE, a partir de fevereiro de 2018, Luiz Fux, acusa o Congresso Nacional de tentar enfraquecer o judiciário em reação à Lava Jato, repetindo o que foi feito na Itália para anular os efeitos da Operação Mãos Limpas. Fux elogia a força-tarefa da Lava Jato e, sobre a reforma política, defende a volta do financiamento de campanha por empresas se não forem contratadas pelo governo após a eleição. O enfraquecimento do judiciário é uma das fórmulas que se utilizou para fulminar os resultados positivos da Operação Mãos Limpas na Itália. E parece que isso está acontecendo agora no Brasil em relação à Operação Lava Jato. Enquanto nós estamos estudando as melhores formas de combater a corrupção, as melhores formas de investigação, o que se tem feito no Congresso é estudar como se nulificou na Itália todos os resultados positivos da Operação Mãos Limpas. A Itália começará a fazer reformas mirabolantes para tirar o foco da Operação Mãos Limpas. Aqui fizeram o mesmo, disse o ministro. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Moro diz que não cabe apenas à justiça a responsabilidade de superar a corrupção. O Jornal Extra do Rio de Janeiro. Operadora de celular cobram por serviço não contratado. A Folha de São Paulo. 1/3 do gasto do governo é coberto com dinheiro emprestado. O Estado de São Paulo. Em 10 anos, STF rejeita 80 pedidos de impedimento ou suspeição de ministros. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Família morre após ser atropelada por carro conduzido por adolescente no Distrito Federal. Valor Econômico. Governo planeja votar mudança da meta na terça e TLP na quarta-feira. Estado de Minas. Bebê de 4 meses sequestrada é resgatada em Governador Valadares. No Recife, Jornal do Comércio. Naufrágio em Roraima deixa 4 mortos e é o terceiro no país em 4 dias. Fortaleza Diário do Nordeste. Naufrágio em Roraima deixa 4 mortos e é o terceiro
abrir o país em 4 dias e o Diário do Nordeste estampa. Segurança de show de Wesley Safadão é morto a tiros em São Luís. E o 0 Hora de Porto Alegre. Mães e filhos são encontrados mortos dentro de casa em Joinville. Edições impressas locais. A Crítica. Amazonino é tetra. Em Tempo. Amazonino eleito pela 4ª vez. Agora. Amazonino eleito governador pela 4ª vez. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Carlos Luiz, Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.